Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre cultura, arte. Fica com a gente que a gente está com a Yara, vai ser bem bacana. Yara, conta pra gente primeiro, quem é Yara? Onde a Yara nasceu? Conta um pouquinho quem é essa pessoa que eu tô vendo aqui, maravilhosa, que a gente já começou a contar e aí falou, porque senão não vai sobrar nada pra nossa conversa online. Conta pra gente quem é Yara. Então, eu sou uma carioca. Meu pai biológico, ele nasceu em Stuttgart. A minha mãe nasceu no interior de João Pinheiro. Tempos depois, eles se separaram e eu também ganhei um padrasto, que chamo de pai também. Então, já fui uma afortunada. Tempos se passaram, quando eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, eu decidi passar 2 meses na Suíça. Só que eu não sou boba nem nada, eu cheguei lá, olhei aquele lago, olhei aquilo, vou voltar para o Rio de Janeiro para quê? Fiquei 5 anos na Suíça. Em suma, morei 15 anos fora do Brasil, que foi muito rico para mim. Logo, 6 meses depois que eu cheguei na Suíça, eu já estava falando francês, italiano e espanhol. E meu inglês tinha se aperfeiçoado. Né? Adolescência vira uma bucha. Foi muito importante ter passado esse tempo fora, porque eu me descobri uma pessoa muito esperta. Quem tinha que tomar conta de mim era eu mesma. Nunca fugi do colégio, sempre quis sair pela porta da frente. Então eu ia para a diretora, olha, eu vou passar o fim de semana fora, eu vou passar essa tarde fora. Minhas amigas fugiam, desmontavam maçaneta. E eu nunca tive essa vontade. Eu sempre pensei, eu vou sair pela porta da frente, eu vou entrar pela porta da frente. Não preciso sair fugida do colégio. Isso tudo ao longo, depois eu fui me tomando conta. Isso foi me formando. Então, tive, né, a oportunidade de morar em belíssimos lugares. Lá na Suíça eu morava num castelo, em frente ao Lac Léman. Meu quarto era em frente às montanhas, era em frente ao lago. Mas sempre fui uma pessoa muito pé no chão, porque meus amigos tinham aviões, sabe? É um universo. Porque era na época que tinham as guerras, as meninas chegavam na madrugada com joias, malas cheias de joias, os bancos tinham que abrir para guardar o dinheiro. Então, é uma história que parece história de conto de fadas. E eu vivi essa realidade, sabe? E, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Sabe, eu não me considero uma pessoa que se deslumbra com as coisas. Eu sei apreciar e honrar, mas aquilo, qualquer coisa que seja, não vai me tirar do prumo de saber que tem pessoas à minha volta que não vão deixar de ser vistas, ou independente do que elas estejam fazendo, o carinho e a atenção vai ser a mesma. Isso foi ao longo da minha vida, foi assim. Então, essa Yara que você está conhecendo hoje, eu estudei, quando eu saí da Suíça, eu fui para Boston, eu ia fazer arquitetura e decoração. Na realidade, eu ia para Nova York estudar em Juilliard, eu queria estudar acting, atuar. Aí a minha amiga que estava comigo falou, olha, eu já não vou mais para Nova York, eu vou para Boston. Falei, vou contigo, vou fazer então decoração. Cheguei lá com a minha papelada do colégio, o colégio não me aceitou, e eu vi uma escola de moda na Newbury Street, que é a rua mais, tipo, assim, boa, trendy. Fui lá na escola e falei para o diretor, olha, eu sou essa pessoa, eu faço isso, isso, isso. Ele falou, você está inscrita no colégio. Legal. Beleza. The School of Fashion Design. Estudar moda. E foi maravilhoso. Eu não sabia botar linha na agulha. Meu desenho, eu devia ter trazido meu primeiro desenho para você. Ia ficar na história. Quando você precisasse de alguma coisa para rir, você ia lembrar do desenho. Em suma, me formei em estilismo, depois eu voltei para o Brasil uma época, montei uma grife de roupas, uma artista pintava, eu desenhava as roupas, minha prima costurava, eu botava tudo numa mala
Ia para Brasília, eu vendia até a mala, eu deixava lá, eu vendia tudo, as roupas eram todos quadros ambulantes, pintado em xantu de seda. E eu desenhava as roupas muito, ao mesmo tempo vanguarda e ao mesmo tempo muito usável. Então, realmente, a pessoa que olhava, eu tenho amigas que têm peças dessas até hoje. Na época, Exclusivas, né? total, era peça única. Aí eu comecei a fazer sapato com essas pinturas. Aí eu comecei a fazer depois uma linha de bolsas com paetês, com a mesma técnica do Lesage, que hoje faz os bordados de alta costura, da Chanel, de todas as marcas de alta costura, é o Lesage que faz. E aí eu fazia com essa, em suma. Depois fui para Nova York a fazer um estágio com o Oscar de la Renta. Cheguei lá, a pessoa que tinha me chamado para fazer o estágio, depois que ele viu que eu conheci o Oscar, ficou todo encantado, parará, a pessoa sumiu. Falei, cara, eu não saí de São Paulo, eu saí do Rio de Janeiro para vir para Nova York para fazer um estágio que você me convidou e você some. Entendi, não era para ser. E aí fiquei lá uns 9 meses e voltei para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, aí aconteceram coisas, não sei o quê. Eu fiz uma viagem para Jamaica e depois fui para Los Angeles. Cheguei em Los Angeles, fui visitar uma amiga numa escola de música. Eu entrei no hall, Ricardo, que era uma caixa branca. Eu comecei a respirar junto com as paredes. Só tinha uma caixa branca. Eu falei, eu venho para cá. A minha alma já está aqui. Bateu. Bateu. Uma escola de música, veja bem. Eu sempre adorei cantar, ponto. Cheguei lá, já comecei olhando, fazendo reconhecimento de percurso. Os professores falavam assim, minha amiga, né, que estava estudando lá. Ah, olha, minha amiga, cara. Aí dava um tchau quando eu ia embora. Eu falava, não se esqueça de mim não, porque eu volto. Fui para a coordenação, falei assim, como é que faz para se inscrever para essa escola? Até aí todo mundo me olhava, tipo, né? Beleza. Ah, você tem que gravar uma fita cassete e mandar preencher essa prova. Voltei para o Brasil, liguei para um amigo, falei, olha, eu preciso gravar uma fita cassete cantando uma música e fazer uma prova. Bom, a prova eu só sabia preencher o cabeçalho, meu nome e o endereço. Aí meu amigo preencheu a prova para mim, eu cheguei em casa e apaguei tudo. Eu falei, eu não vou começar uma história com uma mentira. Eu não sei nem o que parecia árabe. Podia ser qualquer coisa. Mandei a prova em branco e mandei a fita cassete. Na época não tinha celular, assim, 2 semanas depois eles me ligam e, Ara, você foi aceita no colégio. Eu falei, são mais loucos do que eu. Ou estão vendo coisas que eu ainda não vi. Falei para os meus pais, eu preciso vender meu carro e meu som porque eu tô indo para Los Angeles estudar música. Oi? Me apoiaram, fui. Fiquei lá 2 anos e meio, foi maravilhoso. Cheguei a ganhar um prêmio chamado Human Relations, que a escola toda vota. Porque você tinha, assim, o melhor guitarrista, o melhor baterista, e tinha Human Relations, que era votado por todo mundo do colégio. E eu ganhei esse prêmio. E foi como se eu tivesse ganhado um Oscar. Minha mãe estava sentada lá na plateia e realmente parecia que eu estava ganhando um Oscar. Foi muito lindo. Em suma, isso aqui é um pouquinho de mim. E tem muito mais coisa, mas faça-me perguntas, Ricardo, por favor. Não, assim, eu tô vendo esse seu vestido e queria saber, o que é arte para você? Porque, por vezes, a gente segmenta a nossa caminhada, a nossa linha profissional, e você já começou, você falou de moda, você falou de música. O que é arte para você? Esqueci de te falar que eu também me formei em teatro. Então, arte é o que eu respiro todo dia. Eu posso estar sentada aqui e eu olhar essa sua caneca junto com essa revista e falar assim, gente, que colorido legal. E chegar em casa e não necessariamente eu vou copiar esse desenho, mas esse colorido vai estar na minha lembrança e eu vou usar esse colorido para fazer alguma coisa. Sabe? Então, tudo que eu olho, tudo que eu respiro... É inspiração. É inspiração. É inspiração. Eu fiz música, eu sempre, desde criança, quis fazer musical. Então, há um tempo atrás, eu estava fazendo um curso com a Sininha de Paula. E ela me convidou para fazer um musical chamado Romeu e Julieta cantando Beatles. E eu fui a mãe da Julieta, a senhora Capuleto. Gente, fazer um musical
Shakespeare cantando Romeu e Julieta, dirigindo pela Sininha de Paula, eu estava ali realizando um sonho. Uhum. Então, sempre quando a gente tem aquelas pessoas que falam assim, ih, menina, tá louca, isso não pode? Se você quer, pode. Eu vou te contar uma história pequena. Eu tinha feito uma exposição na galeria do Sérgio Zobaran. E um dia ele chamou todas as mulheres que ele representava na galeria para fazer um talk. Aí eu tô lá falando. Adoro falar, você já notou. Uhum. E aí eu viro e falo assim, eu quero ter meus quadros ao lado de grandes mestres, sabe, pessoas que me inspiram. Aí eu comecei a falar, tinha uma pessoa na plateia que deu uma gargalhada. Sabe quando você tá pensando, você consegue ver aquela nuvenzinha do pensamento da pessoa? Uhum. Que dizia assim, ai, que louca. E eu conheço a pessoa há anos, chamo até de tia, porque é amiga da minha mãe. Aí eu virei para ela, muito educada. Falei, tia, eu não pago para sonhar. Então eu quero ter sonhos tão grandiosos que eu ainda nem sei que quero tê-los, mas eles todos são bem-vindos. E menos de um ano depois, Ricardo, eu fui comprada por um hóspede que estava em outra exposição que eu estava fazendo na MD Gallery, um francês. Ele comprou meu quadro e falou, olha, eu preciso de nota fiscal. Eu falei, tudo, você vai ter tudo, nota fiscal, para... até porque não é nada, Uhum. ainda não é um Picasso. Gargalhadas para cá, gargalhadas para lá. Um mês depois ele me manda uma foto. Gostaria que você não publicasse a minha intimidade na internet, mas você merece saber quem são seus vizinhos de parede e aonde está a sua linda obra de arte. A foto começa com Marc Chagall, um Basquiat, um Damon Hirst, uma Yara Figueiredo, no outro lado da parede, um outro Chagall e um Picasso. Pronto. Amor, em menos de um ano, o sonho estava realizado. Eu estava num museu particular. Então, é claro que essa validação que veio da compra desse quadro e me deu, sabe, te dá aquela segurança. Fala assim, pô, não é só sua mãe que vem aqui e gosta dos quadros, sabe? Então, essa história foi muito importante na minha vida, como algumas outras, mas essa foi nesse momento, sabe, de artista, de eu abrindo, fazendo minhas pinturas, roupa com minha pintura, azulejo, bandeja. Eu não preciso ter um freio. A minha arte é essa. Eu posso pegar e criar um azulejo inspirado nos azulejos da Adriana Varejão, que eu admiro muito, e por licença poética que eu tenho os azulejos dela na minha casa, me inspiraram a pegar a minha obra e botar em azulejo. Faço bandeja com machiteria. Então, tudo está me inspirando a fazer minha arte. Você sabe que eu estou gostando muito dessa conversa, porque mais do que falar de arte, mais do que falar da Yara, da experiência da vida da Yara, você está inspirando algumas pessoas que estão ali assistindo. E, de repente, a pessoa... Que bom! Olha só como é que é, até arrepia. Ai, que bom! De repente está ali olhando e falando assim, cara, para essa palavra, eu repreendo essa palavra que foi dada anteontem ou que foi semana passada dada e eu vou continuar caminhando. Eu acho que é mais uma inspiração, um espírito de muito carioca, né? De vamos em frente. Mas vou te falar, Ricardo, várias vezes, já ouvi de várias pessoas, mas Yara, você não pode fazer... Eu tenho uma galeria em Ipanema, tá? Vocês são super bem-vindos a vir conhecer. E o que acontece? Um dia eu estava lá nessa galeria que tem meus quadros, tem as roupas pintadas, tem artistas que eu represento, tem azulejo, tem o meu universo. E aí tinha essa pessoa sentada e falava assim, Yara, você não pode ter joias, roupa e quadro, você confunde o seu... E falando assim, tipo... Com firmeza. Com firmeza. E eu lá na defensiva, tipo, parecia um goleiro frangueiro. E eu falava assim, mas por que não meus quadros? E se a pessoa chega na galeria, ela conhece a minha energia. E aí, eu, literalmente, quando teve uma pausa, entra uma pessoa, um produtor de modas. Oi, Yara, tudo bem? Eu vim fazer a produção do Jonathan Azevedo, que é aquele artista... E eu falei, eu adoro ele.
lá pro Marcos Mion e eu quero que ele esteja usando uma joia sua. Eu falei, claro. Aí ele vira assim e falou assim, nossa, que legal essa arara, o que que é isso? Eu falei, são as minhas roupas com as minhas pinturas. Ele, eu posso pegar? Eu falei, amado, o que você quiser. Durante uma tarde inteira, o Jonathan Azevedo, que é esse super artista que eu sou muito admiradora, além de todas as fotos que ele postou na internet, ele marcou a minha loja, como ele estava fazendo uma propaganda minha na Rede Globo durante uma tarde inteira, e era meu colar e a minha roupa. E aí eu pensei, eu não posso o quê mesmo? Como assim? Mas olha, Ricardo, o timing de Deus foi tão perfeito que o meu amigo parou de falar e eu ainda tentando... E ele foi rever seus conceitos, né? Aí o que que ele foi fazer? Eu não tenho a menor ideia, nem quero saber, mas o que que aconteceu? O interessante foi eu não ter me rendido aos conceitos dele, porque a limitação é dele e não minha. O que você fala agora que eu posso estar inspirando alguém, eu tenho certeza disso. Porque, a pessoa está conversando comigo, Yara, o que que você faz? Eu também sou consteladora familiar há 25 anos e sou estudiosa, eu gosto de estudar. Faço Feng Shui há mais tempo ainda. Então, tudo isso eu junto dentro de uma arte. De repente, na hora que eu vou pendurar um quadro na sua casa, eu vou te sugerir, Ricardo, vamos pendurar esse quadro aqui, porque nesse canto da sua casa está precisando de uma cura e esse quadro, sem fazer uma obra, esse objeto, através da cor, através do símbolo, pode trazer a cura. Então, tudo pode ter um fio condutor que puxa o outro, sabe? E não tem por que não. Isso também é arte. Sim, mas eu acho que tudo o que você está falando é arte. É arte. Eu sou num segmento completamente diferente, sou apreciador de arte, mas o meu segmento é engenharia. E aí, por vezes, podem falar, puxa, mas você fez iluminação do Porto Rio e também faz ar-condicionado. Amigo, meu negócio é energia. Tem que ligar. Ar-condicionado consome muita energia, se não for eficiente, não funciona. E a gente faz prédios e hospitais. A iluminação é energia. Existe uma relação nessa engenharia, evidentemente são empresas independentes que têm sua estrutura independente, mas como negócio, na minha cabeça, está muito bem resolvido. Se você dá Quando conta... você fala de uma joia, quando você fala de um quadro, quando você fala de uma roupa, quando você fala de cantar ou de interpretar, é arte. Para mim, é lógico que eu não tenho a propriedade que você tem para fazer essa avaliação, mas para mim, olhando de fora, é arte. É a arte da engenharia. Claro que é arte. Né? A gente não tem que só ver a arte de uma pintura num quadro ou numa porcelana. Você botou um pensamento, tem uma conexão, tem uma sutileza. Você estudou anos para chegar até aquele pensamento. Eu estava vendo uma coisa hoje, que você já deve ter visto na internet. Era um sujeito, era um navio enorme que quebrou uma peça ali. Aí o sujeito foi lá e deu umas pequenas marretadas e falou, ok, $100 mil. Aí o cara falou, sim, você já viu isso? $100 mil? Você tá maluco? Que isso? Bom, foi $2 para dar a martelada. E 98 mil para chegar até entender aonde é a martelada para se dar. As pessoas gostam de botar um preço na história. Já passei por isso muitas vezes lá na loja. Realmente é um grande aprendizado isso. A pessoa fica doida. Nossa, mas que xícara linda. Ai, mas tá caro. Sabendo que não está nada caro, você está levando uma peça única, feita à mão, que só tem ali, mas a pessoa acha que pelo fato de ser uma galeria, loja única, que está falando com o artista, que vai jogar o preço, sabe, vai dar aquela desdenhada. Aí eu dou aquela respirada, tem que ser muito fina para não falar, poxa, gata. Em cima do salto, né? Exato, olha, faz a conta de tudo que você está usando, da roupa, do sapato, parará, porque eu sei quanto custa cada coisa dessa. E eu estou vendendo uma peça que se você tivesse comprado nos queridos concorrentes, que tem milhões de lojas vendendo as mesmas peças. Exato, e aqui você está comprando uma peça única. Não estou me comparando a ninguém, mas não desdenhe a minha.
Mas eu também não tenho que ficar perdendo meu tempo e falar isso. Ah, então você não acha que tá o preço legal? Beleza, então eu tenho que ficar. É um É uma aprendizado. decisão sua. O meu avô me ensinou isso. Falou: olha, não ponha preço na coisa dos outros. Se você não quer comprar, Exato. toma para você, sai e não compra. Ou faça opções de compra, dê sugestões de como você pode pagar aquilo. Olha, será que eu posso Claro. pagar dessa forma? De repente, a Exato. forma que você sugeriu para você não vai ficar barato demais, mas para o outro você não minimizou. Exatamente. É um grande aprendizado É, lidar com o público, é. né? Porque eu tô ali, eu tenho essa galeria que eu adoro, eu tô lá praticamente todo dia. Tenho a Cacá que trabalha comigo, que é minha super parceira, mas é um aprendizado de você. A pessoa entra lá com pressa. Eu falo, amada, volta depois. Como que. A Cacá de vez em quando fala, não acredito que você falou isso. Eu falei assim, claro que eu falei. Olha a quantidade de coisa que tem aqui para a pessoa ver. Se ela não der 10 minutos do tempo dela para entender que essa peça foi feita com titânio, olha o diferencial de cada coisa, olha essa outra artista, olha isso aqui. Se você vai lá correndo, você não vai ver nada, porque é muita coisa para o seu cérebro absorver. Eu sugiro que a pessoa volte depois para ela não perder o tempo dela e eu também não perco o meu. Por quê? Porque eu não vou poder mostrar para ela um terço do que ela pode. Eu não preciso que a pessoa compre uma vez, eu preciso que a pessoa entenda meu universo para que ela, toda vez que quiser comprar uma coisa diferente, ela fala assim: Uau, tem aquela galeria da Yara Figueiredo, vou dar uma passada lá. Sabe? Eu tenho clientes do mundo inteiro que já foram uma vez, me seguem, sabe? Estão participantes. Tem uma lá de Manaus que é uma querida, ela vê coisa que eu posto, fala: Yara, eu quero essa peça, eu quero saber quanto custa essa, você pode fazer diferente. Ela gosta do meu universo, ela já me entendeu e ela gosta dessa exclusividade. Mas ela entendeu o que é. A Renata Marques, quando me falou de você, Ah. falou: nossa, Ricardo, você tem que conhecer a Yara, é um show sozinha. Eu acho que é muito por aí, a pessoa entender o seu potencial, te conhecer, Exato, porque é muito do artista. exatamente. Me dê 5 minutos para mostrar o que você vai adquirir, que não é só uma peça. Tem toda uma intenção de como eu faço a peça. A pedra, de repente, está trabalhando um chácara e você não, nem sabe se você não ouve a explicação. Né? Tem todo um universo em volta de uma peça que eu esteja fazendo. Ah, por que que não foi de ouro? Porque eu preferi que ela fosse em ródio para ficar mais misteriosa. Eu sempre falo, eu não vendo nem metal nem corrente. Se você quiser, eu pego uma corrente de navio e penduro no teu pescoço. Mas a ideia é a corrente ficar transparente, porque eu quero que a peça esteja flutuando. Tem todo um, sabe? Não é por acaso que a corrente é fina. Não é por acaso que eu fiz em ródio negro, porque eu quero que você olhe e a peça seja misteriosa. Se eu botar ali um amarelo, vai gritar e vai perder o fio da meada de onde eu quis chegar, sabe? Em suma. Sabe que eu tive com o Rui, lá no Rui Barreto Filho, Sim. que é o presidente aqui do Conselho Superior da Associação. Eu tive na Bering. E aí ele deu uma rodada comigo na Bering, mostrando alguns artistas que tinham lá. E tinha um que agora me foge o nome, mas marcou bastante, que Tá. ele monta as peças e ele quebra, às vezes, as peças antigas e Olha, cola e faz monta. mosaicos. Quer dizer, peças únicas também. Sim. E é completamente diferente quando você ouve a pessoa, o artista, contando aquilo ali. Você fala, cara, agora entendi, caiu a ficha. Toma um outro brilho, toma uma. Você olha para aquilo já entendendo, tem uma história. E tudo que é feito, que existe uma história, por que não você saber dessa história? Sim, Você sim. vai valorizar muito mais aquilo que você adquiriu, até o que você está apreciando, né? Aquilo vai ser uma inspiração para você levar para a sua vida. É Vai ser um verdade. momento de cultura. Como um artista chegou até aquela ideia? O que passou pela cabeça dele? Sabe? Ou como foi acontecendo? Qual foi a inspiração dele? Ah, os japoneses tem um nome dessa técnica que eu não vou me lembrar. Tudo que se quebra, você só pode juntar quando for com ouro, com pó de ouro, sabe? Então,
Aí mostram as cicatrizes da vida, de que tudo tem uma história, mas ela pode ser juntada e pode ser colada, que fica muito mais bonito. Outro dia eu tinha uma chaleira alemã de vidro, outro dia tem 1 século e meio, e quebrou a ponta. Menino, eu mandei botar uma ponteira de ouro gigantesca, aí eu desenhei um negócio com a ponta do ouro pingando. Depois eu tirei, derreti e fiz uma outra coisa, tá? Mas eu quis fazer aquela técnica que eu tanto... Quebrou. Eu podia ter vendido, era um negócio alemão, lindo, maravilhoso, mas assim, você sabendo dessa técnica, você já vai olhar para toda uma outra história, você aprendeu alguma coisa. Cultura. Ô, Yara, me conta um pouquinho, a gente está aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, ele é uma referência do Brasil, ele principalmente lá fora, acaba que olhando de fora, o Brasil é o Rio de Janeiro é o Brasil. Como é que você vê o Rio de Janeiro para a arte? Como é que o Rio de Janeiro está para a arte, se nós já fomos, falando um pouco em arte, nós já fomos uma capital francesa com a nossa Champs-Élysées dos trópicos aqui, vivemos esse momento ali no final de 1800. Como é que você vê o Rio de Janeiro hoje? Muito rico. Tem lugares que a gente não conhece, na Gamboa, eu tô falando eu, né? Não é só em grandes galerias que a gente vê hoje artistas bombados, porque de repente você entra em galeria, você olha e fala assim, gente, isso aí eu não entendi. Isso, sabe, tem coisas realmente que não te tocam, mas isso não tocam a mim, mas vão tocar outra pessoa, né? Sim. Agora, nós somos uma fábrica de artistas pulsantes, não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil, mas o Rio de Janeiro com certeza. É só você andar pela Feira Hippie, não é só artistas de quadro, mas de artesanato, de bordado. A gente é muito rico. Eu tinha todo sábado eu fazia um curso que era com mulheres bordando. Minha professora era uma advogada, tinha se formado em tapeçaria inglesa e não sei o quê. A gente se juntava todo sábado para bordar. Por que eu estou te falando isso? Porque a arte pode estar em todo lugar, num bordado, numa cerâmica. Então, se você passeia com o seu olhar do coração aberto, e você olhar e não... você tem que ver. Você vai ver o Rio de Janeiro como um pulsa de artistas. Com detalhes, quando você entra num boteco, por exemplo. Você já foi no Bar do Mineiro, lá em Santa Teresa? Não que eu me lembre Mas assim. você é um ponto turístico. Você entra ali, arte pura. Pulsa em tudo quanto é lugar. Se eu não me engano, ele tem até um Portinari ali. Então, assim, todos os estrangeiros que vão no Rio de Janeiro olham lá naquele guia de... Como é que é? Esqueci o nome agora, do guia. E param lá. É um boteco em Santa Teresa. Amor, aquilo te enche de inspiração, sabe? É igual você vai fazer... Eu me lembro que eu fui um dia, tava uma exposição do Chagall, que hoje estou ao lado dele numa parede, mas antes eu não sabia disso. Eu fui na exposição do Chagall sozinha. Eu cheguei de manhã e saí embora logo quando fechou o CCBB. Só acho que eu fui a última. Eu olhava cada quadro quase como... Mas a gente tem esse tipo de inspiração não só do CCBB vendo um Chagall. Você vai para uma feira hippie da vida, você vai andar em Santa Teresa, vai andar em Copacabana, por mais que sejam aquelas feiras gigantescas, se você olhar com o olhar do coração, você vai achar muita gente talentosa ali. Muita gente que inspira, muita gente fora do mundo. Lá pelo mundo afora, tem muita gente que vem aqui no Brasil para sugar nossas ideias. Desculpa, a palavra foi deselegante. Para se inspirar com as nossas ideias. Porque temos muita gente boa por aqui. Como é que a gente incentiva, como é que a gente cria um ambiente mais favorável aos artistas? Porque, assim, nós temos uma arte riquíssima, eu quis ouvir de você, eu concordo 100% contigo, mas, por vezes, você viver da arte
é complicado. Eu sei Não, disso. não são todos que viram uma Yara. Então, você ter um... Não, é fato. Você ter um ambiente que seja mais propício a essa exposição, a valorização. O que é? É nas escolas a gente ter um pouco mais de arte, é criar visitação a galerias, é ter mais espaços abertos, espaços fechados. O que é? Porque você falou do CCBB, que está literalmente aqui do outro lado da rua, e é fantástico. Fabuloso. E é 0800, né? Sim. É de graça. Mas é limitado por sua área. Por maior que seja o prédio, ele é limitado. Como é que a gente consegue empoderar? Porque aqui no Centro de Negócios da Associação Comercial, o que a gente quer mais é que a economia seja melhor percebida e empoderada, que ela ganhe uma atração maior do que ela tem hoje. Como é que poderia ser, Yara? Tô pensando aqui no que você está falando, mas eu acho que inicialmente isso tem que ser muito regado dentro das escolas, porque desde criança as crianças, nós somos buchas. Então, se você incentiva, independente da condição financeira, se você incentiva uma aula de arte e a professora está a fim de dar aquela aula e começa a explicar isso e aquilo e leva para um passeio no museu, parece vago o que eu estou falando, mas isso enriquece a cabeça de uma criança, que ela pegar um papel e uma caneta, de repente, ela não sabe que ela pode virar um grande artista. De repente, você tem ali um grande artista e ele só não sabe porque ele não teve uma caneta e um papel. Então, se você incentiva desde criança a irem a ver, não pode ir ao museu? Tem uma televisãozinha na sala de aula ou dentro do colégio que pode levar uma vez por semana as crianças. É incentivar desde jovem as crianças verem o valor da arte, conhecerem, porque isso vai abrir novos horizontes, sabe? Em todos os sentidos, das perspectivas, das cores, da sensibilidade, torna o ser humano mais delicado e mais gentil. Passando disso, também abrir para artistas não virar uma panelinha. Eu, por exemplo, fui convidada para fazer uma exposição em Fortaleza. Em Fortaleza não, Ai, peraí que me esqueci agora o nome. Em suma, foi uma moça que me conheceu, foi à minha galeria, e ela falou assim, eu vou te indicar para a diretora do museu. A diretora foi no meu Instagram, ela me convidou para fazer uma exposição, ela falou assim, Yara, eu quero tudo, eu quero quadro, eu quero joia, eu quero roupa, eu quero... O museu estava em reforma. Você vai ser a primeira artista que vai expor. Olha que bacana. Mas ela me descobriu porque eu fui indicada por alguém que falou, olha o trabalho dessa menina aí que você vai gostar. De repente, se eu tivesse mandado o meu currículo, ia estar esperando lá até hoje. Essa exposição só não aconteceu porque a diretora saiu e levou todos os projetos com ela. Sandra Mello, uma mulher super maravilhosa, mas tudo bem, isso para mim já foi como se eu já tivesse feito a exposição. Porque só essa carta branca que ela me deu, eu quero roupa, eu quero joia, eu quero isso. Então ela abriu um espaço, já não era no Rio de Janeiro, era em outro lugar, com uma outra visão, com outro público. Mas voltando à sua pergunta, eu sinceramente não sei te responder. Porque artista não falta. Artista, você anda na rua, você esbarra em artista. Gente talentosa, ou que não só do Rio de Janeiro, mas que veio morar no Rio de Janeiro, trazendo sua cultura, sabe? Então, nós somos um povo muito rico em tudo que a gente faz. Na culinária, nossa, sabe? A gente conquista a pessoa pela comida, pelo estômago. E também a arte, porque que também é arte. A forma que uma boa comida é apresentada, uma bela mesa. Apresenta um prato de arroz bem apresentado, com arroz, com feijão, bota aquela decoração com aquela laranja maravilhosa. Não precisa ser caviar com champanhe. A nossa culinária é a arte, né? Não estou comparando com a outra. Com qualquer outra, estou falando que a nossa tem a nossa personalidade, a nossa arte. Então, assim,
Como a gente poderia fazer isso melhor do Rio de Janeiro? A matéria-prima nós temos, que é o artista. Então, cabe a vocês, mentes mirabolosas, abrirem esses novos A espaços. gente não, quem tá ali assistindo, que de repente fala assim, bacana, eu tenho uma casa aqui, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma exposição, eu tenho um espaço de coworking, eu vou fazer uma exposição aqui. Eu acho que a gente fazer esse exercício ajuda a gente pensar como é que a gente leva esse Rio de Janeiro para um patamar diferente do patamar que a gente está. A única coisa que eu sei é que se nada fizermos, o máximo é continuar onde estamos. Exatamente. E nós precisamos mudar esse patamar. Nós precisamos mudar esse patamar. Vamos pensar em ações mas essa ideia fora que da você caixinha. deu foi muito boa. Por exemplo, uma outra história. A Renata, que foi a pessoa que me apresentou a você, levou uma dona de galeria na Suíça. Que eu estava contando para você e para Patrícia aqui, né? Ela chegou lá, ficou louca com as minhas coisas, ficou realmente bem impactada e eu fiquei bem feliz também. Ela falou, em setembro eu quero uma exposição sua. Ela tem uma galeria no melhor espaço de Genebra, onde tem as melhores galerias. Estou falando de Genebra, Suíça. O convite está feito, mas eu preciso de dinheiro para ir para lá. É muito? Não, mas é levar minha arte, é pagar minha passagem, minha estadia, minha comida e expor uma brasileira durante uma semana numa galeria em Genebra. Eu preciso de um patrocinador. Se você está aí me vendo... Me conta o seguinte. Pode ser grosseiro, mas é uma pergunta que tem que ser feita. Se alguém fala assim, legal, eu posso fazer isso, mas eu posso fazer isso com dinheiro meu. Eu vou tirar esse dinheiro da aplicação A e vou botar aqui. Ele pode virar um sócio teu nesse negócio, porque você abre um leque, talvez, pela mais do que tudo, não que não seja legítimo o apoio cultural, mas como negócio. Fala, gente, eu sou a Yara, eu não preciso... gostaria de ter um apoio a fundo perdido, mas eu não preciso disso. O meu produto é um produto bacana. Exatamente. E se você quer ser o meu parceiro nessa ação, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos montar um planozinho de negócio e você pode ter um retorno. Com certeza. Apostar nisso. Essa pessoa está apostando num artista que está levando um universo. Sabe, o que é? Vou vender meu peixe agora, mas eu sou artista e eu vou chegar lá, não é que só aquele quadro vai ter na parede, tem todo um interesse por trás dessa pessoa que enriquece aquela arte. Então, na hora que a pessoa vai conversar comigo, ela vai conversar na língua dela. Eu posso falar em francês, em espanhol, em italiano, em inglês. Isso já é um ponto. Que, aliás, eu sugiro pessoas aprendam línguas. Porque não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você ficar perdido no meio de Paris e você precisar pedir informação e você não fala a língua deles. Você vai passar um aperto. No mundo, sacou? Aprendam inglês, aprendam línguas. Porque isso é a riqueza da gente. A nossa riqueza, você pode tirar tudo. É a cultura, as línguas que a pessoa fala. Isso te faz uma pessoa milionária. Milionária. Por quê? Porque é alguma coisa que ninguém te tira. Você perdeu dinheiro hoje, amanhã você ganha. Agora, tem a sua cultura e suas línguas, vai aprendendo. E eu estudo todo dia. Acordo de manhã, eu acordo muito cedo. Eu boto um filme em francês. Sem legenda, sem nada, claro, porque eu falo. Mas é para não esquecer, porque não é todo dia que a gente está falando em francês com alguém. Mas eu faço isso não por obrigação, mas sim por prazer. Porque são aqueles filmes que falam super rápido e eu não quero perder essa riqueza que é minha e que ninguém me tira. É o que o meu avô dizia, o dinheiro do homem não está aqui no bolso, ele está aqui. E aqui. Olha o exemplo aí do Eike, né? Que o Eike Batista, que perdeu, de repente está voltando...
Porque o dinheiro está aqui, o Pois dinheiro não é, está no bolso, exatamente. necessariamente. Exatamente o que eu tô te falando. Em suma, se a pessoa olhar e falar assim, pô, eu tenho essa grana que pra mim não vai ser nada, porque para muita gente o que é bancar um artista pra fazer uma exposição é uma coisa, é um convite já feito, a pessoa com as portas abertas, toda feliz, isso é muito importante. Ela veio com a filha, realmente o feedback que ela me deu foi super incentivador. E o que que acontece? É uma artista sendo patrocinada ou por essa empresa que, mesmo que a pessoa tenha tirado do bolso dela, ou de uma empresa, ou ela não quer que ninguém saiba que ela patrocinou, mas para ela não faz a menor diferença, mas ela está vendo que ela está patrocinando um artista que está galgando uma caminhada pertinente, né? Legítima. Exato. Então, se você chega para mim e fala assim, Yara, eu preciso fazer uma estampa, eu vou te trazer 1 milhão de livros que tem tudo dentro de coisas. Você vai ficar louco, porque não é uma coisa que você fala assim, isso aqui parece com alguma coisa que eu já vi. Não, são 200 opções de escolha. Uma não tem nada a ver com a outra. Então, assim, é engraçado a gente ficar falando do nosso trabalho, enaltecendo aquilo ali, mas eu tenho que olhar em alguns momentos da terceira pessoa e olhar e falar assim, isso é bom. Isso tem um começo, meio e fim. Isso pode virar uma poltrona, isso pode virar uma cortina, isso pode valorizar sabe? Então a cabeça vai e não tem limite para a inspiração. Em suma, então realmente, eu acredito, sabe, Ricardo? Acredito no meu potencial. Porque se eu não acreditar, sempre vai chegar um ali querendo puxar o meu tapete. E eu acredito. A gente começou assim incentivando as pessoas, você contando a sua história, Exato. que certamente vai incentivar muitas pessoas. O que você falaria, 3 dicas que você daria para um jovem que, assim, pensou como você lá no começo, de fazer, eu vou estudar teatro, teatro não foi agora, mas eu vou fazer decoração. Esse jovem que de repente está até mesmo numa comunidade ou num apartamento em São Conrado, que 3 dicas você daria para ele parar e ir para o quarto e falar assim, deixa eu dar uma repensada aqui na minha vida e ver como é que eu me organizo? A primeira dica é seja honesto com você mesmo. Seja muito verdadeiro e respeitoso com a sua alma, com seus passos e com as suas escolhas. Hoje em dia, esse jovem tem 1 milhão de possibilidades. A pessoa, se quiser, tem 1000 desculpas. Agora, se ela quiser, ela tem 1000 possibilidades. Estamos falando de pessoas que podem estar em situação muito mais vulnerável, né? Que não, de repente não compra uma revista. Aliás, uma revista tem uma fortuna hoje. Você vai na internet, se a pessoa não tem um computador, a gente se inspira em tudo. Você vê programas de televisão que tem aqueles pais que empurram as crianças em cadeira de rodas, que levam 2 horas para chegar no colégio, 2 horas para voltar e de repente essa criança é campeão em matemática. Então, assim, quando a pessoa quer, nada te freia. Mas o primeiro conselho quem sou eu para dar conselho? A primeira sugestão é você ser honesto com você mesmo, sabe? E as pessoas querem dar opinião, obrigada, respeite, mas seja honesto com suas escolhas, sabe? Foco, dê um passo de cada vez na confiança. Rolou não. Quantas vezes aquela mulher que escreveu Harry Potter recebeu um não? Mais de 48 vezes. Ela recebeu um não querendo vender o livro do Harry Potter. Olha essas 48 pessoas hoje, o que estão fazendo, pensando nos trilhões que eles podiam ter ganhado com essa mulher que bateu a porta deles e eles disseram não. Eu tô com um livro da minha mãe aí, que eu já mandei para vários lugares e eu já recebi vários nãos. Mandei para pessoas particulares que eu achava que iam apoiar. Não me interessa. As pessoas deviam ter apoiado por outras histórias, mas sabe o que eu penso, Ricardo? Não era essa.
Em algum momento isso vai acontecer. É um livro lindo da história de uma pessoa que, nossa, até fogo pegou. Minha mãe, a história dela. E minha, porque eu faço parte, né? Sim. Em suma, e esse livro está escrito e a gente bate na porta, já vou voltar para os outros 2 conselhos. A gente bate na porta das pessoas e as pessoas... Ai, não me interessa, manda para uma... Não me interessa, né? Eu já mandei... Foi assim que eu fiquei mais perto da Renata, porque eu falei, Renata, você traduz esse livro em inglês, eu quero esse livro em português e inglês. Porque se esse livro chega na mão da pessoa certa, a gente só está a um passo de alguém que pode mudar toda a nossa vida. Então, talvez o segundo esteja preparado. Exato. Na confiança. Alguém te disse não? Obrigada. É a tal história. Você tá no meio da rua, esqueceu a chave, tem que subir para voltar? Não reclama. Isso é um livramento. É porque, de repente, você não tinha que estar lá naquela hora. Se atrasou, não era para ser, não sei... Agradece. Porque a existência divina sabe. Se você não tá naquele lugar porque não era para estar, porque quando é para estar, quando é para ser seu, até quem quer atrapalhar te ajuda. Então vai na confiança, na honestidade. E nunca se esqueça que você sempre tem que dar o carinho para quem está à tua volta, porque você quer receber aquele carinho de volta. O carinho, eu digo, não seja soberbo. Esteja sempre com seus pés no chão e cada vez se enraizando mais. Sabe, tem o Osho, que é esse mestre indiano, que as pessoas... Você só sabe falar de alguma coisa depois que você lê, que você entende. Aí muita é o guru do sexo e da droga. Não, pelo contrário. Se você lê muito bem o Osho, ele vai dizer assim, por que você quer ficar pulando de galho em galho em vez de enraizar? Faça suas raízes longas, sabe? Se estabilize, esteja centrado. O bambu, o vento vai para um lado e vai para o outro, mas o que acontece? Ele fica intacto. Por quê? Porque ele vai e volta. Sabe? Então, assim, são pequenos detalhes na vida. Outro dia chegou um cara lá onde eu tenho a minha galeria e ele tem várias lojas ali. Aí ele virou para mim, ele disse, volta e meia passa lá. Ele falou assim, é engraçado porque você é uma das únicas pessoas que desde o rapaz que trabalha na faxina até o síndico do prédio, todo mundo fala bem de você. Eu falei, mas por que essa curiosidade agora? Eu já ganhei um prêmio lá atrás disso. Aí eu falei, mas essas pessoas que estão à minha volta são iguais para mim. No sentido de que o rapaz que faz a faxina, eu chamo ele do meu decorador, ele pinta a minha loja. Aí, o que você acha disso aqui, William? Você gosta? Ele é uma pessoa que só me dá carinho, só me trata bem. Imagina, ele passa, eu falo, vem cá tomar um café comigo. Ele só me traz alegria. Independente. Mas é uma predisposição sua. Nossa. A olhar o lado bom de cada um. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E se acontecem situações desagradáveis ao meu lado, eu me retiro e olho, e aquela pessoa vai ter uma outra postura em relação à minha vida com ela. A gente estava batendo um papinho com a arte no começo, e você dando um exemplo, que a gente não precisa nem exemplificar aqui, de uma amiga sua que falou sobre a Índia. Sim. É o que está dentro do nosso coração, e isso não quer dizer que a gente não consiga mudar o que está dentro do nosso coração. É um exercício que você pode fazer, pode e deve fazer a cada dia, não é? Mas consigo mesmo, porque sim. Já percebi, não adianta a gente querer mudar o outro. Não? Não, sabe, isso pode ser uma outra dica. Pronto. Não tenta mudar ninguém. Olha pro teu umbigo que já tá de bom tamanho, sacou? Porque não adianta você ficar falando pra pessoa, não faz isso, não faz aquilo, isso tá errado, isso aqui. Amor, olha pra sua vida que já vai te dar bastante coisa pra rever, bastante aresta pra aparar, sabe? Então, não fica preocupado com a vida do outro, porque o que acontece? Quando você fica preocupado com a vida do outro, é porque você não tá querendo olhar pra sua. A sua tá te dando tanto trabalho que você vai lá pro outro, vai ficar falando mal do outro. É difícil de corrigir. Pois é. Aí você quer corrigir o outro. Exato, exatamente. Sabe, volta pra tua. Seja limpo com a sua energia.
sabe? Se procure com a limpeza até do espaço mesmo físico, do seu quarto. Seu quarto tá limpo, não precisa ser uma mansão. O seu quarto tá limpo, aonde você mora está limpo. Você chega nessas casas no interior, casa com chão de terra, mas você olha, a panela tá areada, pode ser uma panela que seja. Você olha, aquela panela tá limpa, areada, com cuidado, sabe? Tem aqueles paninhos bordados. Isso, a energia fala muito mais alto. Não adianta você ter... Você, por exemplo, passe fio dental. Ninguém tá vendo lá os dentro do seu dente, mas você devia estar vendo aquelas comidas fermentando. Parece papo de maluco, mas não é. Essa energia, esse seu cuidado com você, aonde só você tá vendo, é o mais importante, porque isso emana. É o cuidado com você, é o cuidado do fio dental, é o cuidado de um banho ao levantar, é o cuidado de um banho ao deitar, porque você está limpando a energia que você traz da rua, de lugares que você nem sabe onde, o que tiveram. Eu não entro de sapato na minha casa, isso desde que mundo é mundo na minha existência. Então, isso tudo faz a diferença na sua energia que ninguém está vendo. Outro dia eu fui no posto de gasolina e comprei um refrigerante e uma bala. Peguei uma bala assim e botei assim. Aí a moça estava botando tudo na caixinha, fui ajudar ela também, botei qualquer coisa, peguei a bala e botei assim. Na hora que eu vi a conta, eu falei, gata, tem alguma coisa errada. Não, tá tudo certo. Eu falei, não. Essa bala você não cobrou. Porque se você cobrasse essa bala, essa conta estaria bem mais cara. Aí ela, realmente não cobrei. Aí eu pensei, eu vi o que ela estava pensando. Ela falou assim, puxa, a bala podia ter passado desapercebida. E eu pensando assim, eu não ia querer entrar o ano comprando uma bala que a moça ia ter que pagar do bolso dela, porque eu vi que a conta não era, mas ia dar uma de Gerson, não é? Migué. Um migué. Aquilo, pra mim, ia fazer mal. Porque eu não ia querer comer aquela bala sabendo que aquela moça ia ter que arcar com aquela... Sacou? Eu falei, não. E se ela não arcasse, se o dono do posto não visse, quem estaria pagando é o dono do posto. Pois é, eu no caso pensei ela porque... Exatamente, eu pensei ela porque ela era responsável pelaquela caixa. Em suma, podia ter botado aquela bala, podia não ter... Se eu não tivesse percebido, aí tudo bem. Mas eu percebi. E aquilo, a única pessoa que ia poder consertar aquilo era eu. Eu não ia querer levar aquela bala de graça. Sacou? Então, assim, isso é uma coisa que só a pessoa tá vendo. Isso é... Você tem a escolha. Simples assim. Tem a escolha você tá na sua casa, você tá no seu canto. Cara, passa um pano, limpa, porque a energia daquele lugar tá emanando em você, porque aquilo é seu. Ô, Yara, olha que interessante o que você está falando, mas muito interessante. É lógico, a gente puxa pra gente. Na engenharia, você já deve ter visto na televisão, nos repórteres, vários descaminhos possíveis que volta e meia, nossa, pegaram o grupo tal, prenderam os outros que estavam lá na empresa tal. Usando areia de praia. O tempo todo aparecem caminhos curtos que têm um custo para fazer esse caminho curto, se é que você me entende. Sim. É uma opção. A nossa empresa está aí, meu avô criou a empresa em 1938, está aí até hoje. Ano que vem, esse ano faz 88 anos a empresa e 80 de associada daqui da associação comercial. Quer dizer, nós vimos mais o meu pai e o meu avô, que não está mais conosco, o meu avô não está mais, o meu pai está, mas viu muita empresa criada na mesma época, do mesmo nível, assumir posição meteórica, tanto para cima quanto para baixo. É uma opção. É muito o que você está falando, é você ter paz. Exato. A sua paz. E essa paz você não compra. Não procure caminho curto. Exatamente. Você sabe que eu fico vendo coaches explicarem como ganhar dinheiro
do dia para a noite. Ontem, não precisa nem dizer isso, mas ontem apareceu de novo na televisão um grupo de uma cidade do interior aqui, do Rio de Janeiro, e com molhos de dinheiro. Você falou, que é isso? O que esse cara tá vendendo? Mais um esquema, e você se engana e se envolve em alguma coisa assim porque você tá querendo esse caminho curto, que parece que não, mas de repente o exemplo tá ali na bala, que você comprou e a menina não colocou, ou te devolveu um troco, hoje menos do que antes, mas te devolveu, você deu uma nota de 50 para pagar, a pessoa se confundiu, te devolveu uma nota de 50 e o trocado. Aí não, eu te dei 50, você só precisava me dar o trocado. Ai, moço, pelo amor de Deus, obrigado. São essas posturas que a gente tem que ir assumindo, né? Talvez dentro daquelas 3 eu dicas. acho que sabe que, Ricardo, na minha visão, é aquele caminho que você segue que só Deus e você estão vendo. Mas em algum momento, se você está fazendo alguma coisa que não é honroso para a existência, vai te alcançar de alguma forma. E então, lá nesse momento, Yara, você pode dar um monte de desculpas, dizer que foi um acaso, que foi o carro que acelerou demais e te pegou, e que não... Você pode dar desculpa. Olha onde esse papo nosso está indo, mas, né, Yara? Sabe o que eu acho muito louco? É porque, assim, eu vejo os olhos divinos nos olhando. Então, é aquela história que só você, mas não é só você, é a existência divina, sabe? Eu acredito em todas as religiões, Ricardo, em tudo, eu respeito tudo, porque todos os caminhos levam a um só lugar. Um dia a gente vai não estar mais aqui. Então, a única coisa que a gente tem certeza, quando a gente nasce, é que um dia vamos virar purpurina. Então, até lá, temos todo um baile a realizar. Eu acho que eu não vou virar purpurina, não. Acho que eu vou virar pó mesmo. Eu prefiro pó raiz. Purpurina, pó, você vai para onde você quiser, mas você não vai carregar todas as suas malas de dinheiro. Definitivamente não. Não vai. Então, o que a gente deixa aqui nesse mundo? Você vê, por exemplo, que seu avô deixou um legado de consistência e uma história enraizada que pôde a família estar trabalhando durante 80 e poucos anos numa mesma empresa idônea. Isso é o que o seu pai deixou, seu avô deixou, desculpa. É a história que ele deixou para ser contada. Então, não vai ter ninguém que vai bater no ombro do seu avô e falar assim: você lembra aquela saco de areia que você pegou lá na praia para fazer aquela construção? Não vai ter isso. Não vai ter um cutucão dizendo: não, seu rabo tá preso ali. Porque se você anda num caminho que mesmo só você tá vendo, você sabe que na hora que você vai botar a cabeça no travesseiro, depois daquele banho tomado, pode ser de água gelada, não importa, pode ser de caneca, e você deita e fala assim: obrigado, Senhor. Porque você pode deitar em silêncio e em paz no seu travesseiro. Ô, Yara, eu achei que a gente ia falar sobre arte, viu? Mas eu acho que a gente... Isso é a arte da postura de um ser humano. Isso é a arte divina do seu... Como você vai viver a sua vida. Isso é arte também. Qual a maestria que você vai usar? Isso também é arte. Acho que a arte está em tudo que a gente faz. Viver é uma arte. E como você vai pintar o seu quadro, depende de você. É verdade. Yara, eu tô com receio da gente continuar falando e estragar tudo que a gente falou até agora, porque realmente foi muito inspirador tudo que a gente conversou. Acho que, voltando um pouco lá para a arte, nós temos sim uma cultura de se criar e recriar, e isso passa pela arte. É só ver os garotinhos nas comunidades com os carrinhos brincando,
a sociedade está mudando bastante com toda a eletrônica que nos envolve, mas ainda existe uma criatividade muito grande eu posso falar no brasileiro de uma forma geral, né? Nós somos muito criativos. E acho que nós podemos sim pensar até numa exposição sua aqui no prédio. Eu acho que a gente deve pensar, eu acho que a gente deve chamar pessoas para se envolverem, de repente, serem sócias suas, investirem em você mais do que apoiar. E sou super favorável ao apoio a fundo perdido, sou super favorável. Engraçado, eu não gosto desse fundo perdido, essa palavra a gente podia tentar mudar. Sabe por quê? Porque ele não está perdido. É um investimento que você aqui na frente, você pode se surpreender, e aquela artista, porque é muito louco, quando a gente sai do Brasil, ou quando sai do Rio de Janeiro e é reconhecido por um outro público, quando você volta, é igual o livro da mulher. 48 pessoas vieram, não, mas daqui a pouco, meu Deus, como você não me procurou? Eu já bati muita porta para mostrar meus quadros para arquiteto, para curador. Aí vem o cara lá da França, um curador, um colecionador, que quando ele compra meu quadro, eu falo, eu sou legal, eu tenho alguma coisa a oferecer. A pessoa certa vai ver. Só esperar e confiar. Olha eu aqui hoje fazendo uma entrevista para um canal de uma super exposição, lá sabemos nós aonde, quem vai ouvir, aonde isso vai nos levar. Mas eu tenho certeza que essa nossa conversa engrandeceu a minha vida e já vai me levar para um outro lugar, um outro patamar. Ô Yara, para mim também, bastante. Olha, agradecerei a Renata pessoalmente, mas foi assim extraordinário a gente conversar. Acho que a gente tem que continuar conversando, a gente fala muito. Você usou um termo coletivo, eu acho que a gente deveria começar a trazer mais artistas, porque essa é também a cara do Rio de Janeiro, trazer mais artistas para falar mais, pensar em que espaços nós podemos criar, que grupo de investimento em artistas pode acontecer, e quem sabe até galerias de conhecidos que possam expor. Abrir para artistas novos, né? Porque tem muito isso. Você... até temporadas, porque por vezes, eu não sei se é bem assim não, mas eu acredito nisso, você está numa determinada vibe, você tem sim uma capacidade como artista, mas você está numa vibe, e numa próxima temporada você fala, puxa, mas agora eu tô do azul, agora eu tô assim. Então, essa reincidência não são só os novos, mas o voltar e essa atividade, eu acho que é extremamente importante. Meu pai estava falando no final de semana sobre alguns quadros, e aí contando a história. Você tem a história do momento da compra daquela arte? Tenho. Você tem uma história. Aquele colecionador que comprou o seu quadro e de repente... Ele, quando alguém chegar... Nossa, mas qual é esse? Aí ele vai contar a história daquele quadro. Então, isso compõe a sua vida. E você não sabe. Como não sabia quem ele era só um francês que tinha me ligado na noite anterior, e ele vai embora para Búzios cedo, ele tá louco pelo seu quadro, você tem que trazer a máquina. Eu falei, gente, calma, tô chegando amanhã aí. 8 horas da manhã, tava com a roupa pintada por mim, levei o quadro, e ele começou, porque estava tendo uma exposição minha durante aquele mês nesse hotel. E ele começou a falar sobre o que ele tinha visto da minha exposição. E eu nunca tinha ouvido uma pessoa falar da minha arte daquela forma. Aí eu falei pra ele assim, eu posso filmar você falando pra botar na minha internet? Claro que primeira coisa que eu falei. Ele falou, pode. A irmã dele estava do lado e ela deu até uma rabiada de olho assim, eu falei... Ela não gostou? Ela não gostou. Mas quem da entrevista era ele. Filmei, o áudio saiu um horror, mas eu falei, não vou gravar de novo, porque não vai ser espontâneo. Vai ser dessa forma. Bom,
Ele falou maravilhas. Até então, era um estrangeiro que tinha comprado meu quadro falando maravilhas sobre mim. Até um mês depois eu ver aonde estava o quadro. Traduzi em português e botei na minha internet, porque eu tinha pedido permissão. Agora, quando ele falou para não botar a foto do quadro, eu só mostro para os meus amigos. Olha que legal. Mas eu nunca postei. Não vai dar uma exposição. Não vou fazer isso porque é aquela história. Eu não vou me queimar com uma pessoa que me fez olhar a minha... Exatamente. Sim, reconheceu ele pediu o valor. Exato. Então, se ele pediu não bota, em algum outro momento, alguma outra arte vai ser mostrada em algum outro lugar e que a pessoa não vai ter problema que eu fotografe. E tá tudo certo. É a vida. E tá tudo bem. Ele me valorizou de uma forma que eu tenho que honrar em todos os lugares que eu possa fazer em relação a isso. É aquilo que você falou, a pessoa ser honesta consigo. Sim. Sim, às vezes ninguém tá vendo, só você. No momento que você é honesto com você mesmo, tudo muda. Tudo. A energia divina faz assim, ó. Abre. Porque senão começam a aparecer os miasmas. Miasmas é aquela energia que gruda nos lugares, sabe? Ninguém vê. Aquilo é miasma. Vai com... A gente tem que ir na fé mesmo. Saúde. Saúde, Yara. Então, Yara, para não mexer mais nessa conversa que já foi ótima, eu acho que eu já vou te convidar para uma próxima, que a gente venha com mais pessoas para a gente pensar como é que a gente incentiva, apoia o investimento em arte. Tá. Que pode ser em diversas etapas, desde adquirir um quadro, uma joia, ou simplesmente apoiar um artista que vai fazer uma exposição fora. Eu acho que essa é o primeiro passo. Se o artista já foi reconhecido fora do Brasil e está precisando ir para lá para fazer essa exposição, para ser mais reconhecido e levar o nome do Brasil, sabe? Eu só não gosto da palavra que você usa quando você fala fundo perdido. Não, energeticamente tem que mudar isso. Vamos mudar esse nome, porque eu falo para dar visibilidade do que eu estou dizendo, mas eu concordo 100% com você que não é perdido. Eu nunca tinha pensado por essa ótica. Porque você já... É um dinheiro sem volta, na verdade. Por que você acha que é sem volta? Não é sem volta. É um investimento no artista. Se você está se você está lá acreditando no artista, ele é convidado para fora do Brasil, você paga o que precisa pagar, esse artista está lá durante uma semana. Se você é uma empresa, você está uma semana divulgando o seu nome fora do Brasil, de repente nunca ninguém tinha ouvido falar em você fora do Rio de Janeiro e daqui a pouco você está lá na Suíça. Nossa, mas quem é essa empresa que bancou esse artista tão legal? Você, do desconhecido, passa a ser conhecido. Você passa a ser interessante por estar apoiando alguém que você também gostou. Sim, a construção da sua marca, né? Exato. Então, se aquela pessoa que bancou a mim ou qualquer outro artista que fala assim, puxa, essa pessoa foi inteligente ter bancado essa artista, essa Yara Figueiredo aqui nessa galeria. Poxa, melhor lugar de Genebra? O cara foi visionário. Quem é esse cara? Quero saber quem ele é. Pelo menos numa curiosidade vai entrar na internet. Quem é esse cara? Esse cara é visionário. Então, por isso que eu falo que não é o fundo perdido. Eu vou encontrar um termo melhor, eu concordo com você. É importante, porque energeticamente você está dizendo que já está perdido, então essa energia não flui. Sacou? A palavra tem muita força, a luz da palavra. Tudo que você fala, o universo registra. E eu vou mudar esse termo que eu uso, não só aqui, porque eu concordo 100% contigo de novo. A gente tem que ser positivo. Você tem a escolha. Então, por que não? Yara, brigadíssimo. Oxe, o prazer foi meu, amado. E volte muitas vezes. Temos muita história para dividir, para contar. Muita coisa legal. Depois você tem que me dizer de onde você conhece o Ruizinho. Depois. Sem infância, sei lá. Amigo de vida. Contanto que eu queridíssimo. Encontrei ele aqui, que eu vim convidada pela Lucy Barreto. Encontrei ele no elevador. Falei, Rui, que bom te ver aqui. O que você faz? Eu sou presidente da associação, não sei o quê. Rui, não tem ninguém para bancar o livro da minha mãe, não, rapaz? Do nada. Para você ver que eu não tenho intimidade diária dele, mas eu tenho uma intimidade de amigo de vida, sabe? O irmão dele é casado com uma amiga de infância minha. Então, assim,
Ele é o melhor amigo do Zé Antônio, que é como se fosse filho do meu pai. A história se linka. O não a gente já tem. Então vamos andando atrás do sim. Vambora. Você que está assistindo com a gente, me ajuda em primeiro lugar a descobrir um termo novo, que eu vou ter que corrigir. Pelo amor de Deus. Mas vamos andar atrás do sim. Então fica com a gente que tem muito mais para a gente continuar conversando.